Muito bem, vamos lá com ela. Nossa professora, Valdete Souto Severo, professora de Direito do Trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, e autora, organizadora, ou, portanto, coautora ou autora de uma série de livros que são uma referência para pensar o trabalhador, seus direitos no Brasil, junto com Jorge Souto Severo, Resistência 3, o direito do trabalho diz não à terceirização da expressão popular, essa editora vinculada à MST, em 2016, a perda do emprego, foi reeditado agora, a perda do emprego no Brasil, da editora Sulina 2024, e elementos para o uso transgressor do direito do trabalho e contribuições para uma teoria geral do trabalho, ambos relançados pela editora Lacier, lá do Rio Grande do Sul, agora em 2025. Com grande alegria, recebemos mais uma vez Valdete Souto Severo. Olá, Valdete, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Que alegria tê-la aqui de novo. Valdete, bom, eu te chamei porque... deixa eu só fazer uma observação, já que tem a ver com o nosso tema, porque está rolando muito, saiu um Jornal Nacional ontem sobre a crise dos Correios. Eu não tive tempo de montar uma reportagem, vou montar, o pessoal sugerindo trazer alguém dos Correios, vou ver se vem algum trabalhador dos Correios. Então, é um déficit brutal e a direção dos Correios está impondo uma série de sacrifícios aos trabalhadores para tentar contornar a crise, né? Redução de jornada com redução do salário, corte de férias, PDV, esse receituário aí da burguesia está sendo feita nessa empresa estatal nos Correios, e o Rodrigo Elias chamou a atenção para que as transportadoras que prestam serviço aos Correios estão sem pagamento. Situação realmente terrível nos Correios. Vamos olhar para este assunto. Valdete, vamos olhar para a situação terrível dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras de uma maneira geral. A gente tinha tocado no tema da terceirização e, sobretudo, pejotização, no outro encontro nosso, por conta da decisão do Gilmar Mendes de suspender a tramitação na Justiça, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, de todos os casos, e no STF, portanto, de todos os casos relativos à pejotização, enquanto o STF não tomar uma decisão que firme jurisprudência e que passa a ser uma norma para o judiciário. E aí, num telefonema ao presidente Lula, ele deixou claro, não tem mais dúvida nenhuma. O que aconteceu? O Luiz Marinho, ministro do Trabalho, numa entrevista para um programa da EBC, da Empresa Estatal de Comunicação, Bom Dia Ministro, acho que chama, no finalzinho de abril, acho que o último dia de abril, ele falou, olha, eu espero que as causas do ministro em relação ao tema do ministro Gilmar Mendes em relação ao tema da pejotização sejam republicanas. Ele estava se referindo ao fato que nós já trouxemos aqui, de que ele tem essa dupla face, né? Ele olha para a direita, ele é ministro supremo, ele olha para a esquerda, ele é dono de um poderosíssimo e multimilionário grupo de educação no Brasil, para o qual esse tema da pejotização tem muito a dizer em relação aos custos da sua empresa. E aí ele ficou irado e telefonou para o Lula, e no telefonema para o Lula ele disse isso aqui, ó, ir contra a pejotização é como defender o condutor da carruagem contra o avanço dos carros. Então, ir contra a pejotização, o que ele disse aqui, já antecipando qual vai ser a posição dele, é ser contra a modernização, é ser contra o progresso, nas palavras dele. E aí, Valdete? Vamos preparar o lombo, né? Sabe que é difícil até, porque assim a gente ouve, né? Ontem eu acompanhei também essa notícia e dá uma sensação de cansaço na realidade, porque é um argumento tão antigo, tão batido, né? Esse da modernização. Tu falavas dos Correios agora há pouco e é a mesma história de sempre, né? Que no Rio Grande do Sul foi a mesma história com a Corsã, a mesma história com a CE, ou seja, primeiro sucateia, depois alega que não tem como manter e aí propõe a privatização como a panaceia de todos os males. E a privatização implica perda de carreira, né, de salário, enfim, de uma estrutura de trabalho. É sempre a mesma história. E
essa comparação, né, além de ser muito ruim, porque nós não estamos falando de máquinas, mas eu acho que ela é muito simbólica, né? Quando um ministro de Estado resolve comparar pessoas com carros, ele fala bastante sobre o que a gente tem discutido muito no mundo do trabalho, que é essa ideia de ver trabalhadores como se eles fossem máquinas que precisam ser funcionais, estarem à disposição, não reclamarem direitos. Nós não estamos falando de carros nem de carruagens, nós estamos falando de pessoas e estamos falando de uma proteção social que é fruto de um processo histórico de conquista da classe trabalhadora, exatamente no sentido da modernização, né? Assim, o que é moderno em termos de mais atual? Muito mais atual é o direito do trabalho do que essa percepção de que as pessoas têm que trabalhar de qualquer forma sem direitos. Essa é a percepção que foi superada pelo discurso do direito do trabalho. E o que está se propondo, né, ao dizer que a empresa pode escolher como contratar, pode escolher se vai assinar carteira ou não de uma pessoa, e, portanto, se essa pessoa terá ou não terá direitos trabalhistas, é um retorno a uma lógica, né, liberal que existia antes do desenvolvimento de todo o discurso do direito do trabalho. Então, não se trata de modernização, se trata de um retrocesso. E que seja alguém que ocupa uma posição de poder e, ao mesmo tempo, ocupa uma posição de empresário, é bastante complicado, porque mostra muito do quanto a nossa república, né, a nossa ideia de separação de poderes e de um Estado que não está diretamente ligado ao capital é uma falácia, na verdade. Né? Nós temos todo um verniz sobre uma realidade que é de identificação completa dos interesses do capital e de quem está ocupando posições de poder. Isso é bastante triste, Mauro, porque isso tem reflexo na sociedade inteira. Uma decisão sobre forma de contratação de quem vive do trabalho não atinge apenas quem está no vínculo precário de trabalho, contratado como se fosse pessoa jurídica, atinge toda a sociedade. Porque é disso que a gente fala quando fala em direito do trabalho. Né? É uma sociedade de pessoas que não estejam exaustas, é uma sociedade de pessoas com condição de consumo, é uma sociedade de pessoas que possam ter férias com a família. É disso que a gente está falando. É isso. Não, essa questão que você traz é realmente dramática, né? Como é que um ministro do Supremo é, ao mesmo tempo, um grande empresário? E quando eu digo grande empresário, eu não estou chutando. Em 2017, que também é um outro caso escabroso, esquisitíssimo, em 2017, o Gilmar Mendes e o filho dele, que são sócios no IDP, que é essa empresa de instituição de educação superior, eles compraram a participação do Godet, pois é, ele mesmo, o Procurador-Geral da República, por mais de 12 milhões de reais em 2017. Então, você imagina o valor dessa empresa hoje, o que já é um negócio esquisito também, né? Ele paga 12 milhões e meio para o Gonet e depois o Gonet vira Procurador-Geral da República. Deixa para lá, não é assunto para nós agora. Mas, Valdete, então essa dupla face, sabe? Empresário e juiz do Supremo legislando, porque na prática o que ele vai fazer é legislar. Essa é uma outra questão que eu queria te perguntar. Esta ideia de que eles vão tomar uma decisão em relação à pejotização, que passará a ser a norma, isso na prática o Supremo estará legislando, né? Ou não? Bom, eu acho assim, duas coisas. Primeiro que é importante a gente despessoalizar, porque embora haja essa situação, e aqui nesse caso o ministro seja o ministro Gilmar Mendes, o fato é que faz tempo já que o STF, através de vários dos seus ministros, tem proferido decisões que são bastante destrutivas para o direito do trabalho, né? Então, isso é um fato. Não é um caso isolado, isso que eu quero dizer. É um processo, né? Um processo histórico que vem se desenvolvendo e o STF tem assumido cada vez mais o protagonismo em proferir decisões que, como tu disseste muito bem, Mauro, são praticamente legislações. Por quê? Porque contrariam a literalidade da regra do jogo, né? Para quem não é do direito entender bem, há uma regra do jogo. No caso do vínculo de emprego, a regra do jogo está lá no artigo 7º da Constituição, está no artigo 2º e 3º da CLT, e a regra é quem contrata alguém para trabalhar, contrata assinando a carteira. Essa é a regra do jogo. Né? E a outra regra do jogo é que quem decide se isso está certo ou não, se isso tem que ser feito desse jeito ou não, é a Justiça do Trabalho, por força do que diz o artigo 114 da Constituição da República. Então, o problema de decisões como essa que se anuncia, nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado, mas sabemos de várias reclamações constitucionais, inclusive da lavra de outros ministros, né,
que são no sentido de dizer que é possível não ter vínculo de emprego em casos típicos de venda de força de trabalho para uma empresa, e que retiram, inclusive, a competência para falar sobre isso da Justiça do Trabalho, mandando o processo para a Justiça Comum, essas decisões vão de encontro à literalidade desses artigos de lei que são a regra do jogo. Então, por isso que dá para dizer que é praticamente uma legislação, né, sem filtro democrático, sem ser pelo poder legislativo, que é o legitimado constitucionalmente para legislar, porque são decisões que acabam definindo critérios para a contratação e critérios para saber quem do Poder Judiciário vai olhar para aquele conflito, que contrariam a literalidade do que diz o texto legal. Hoje a gente tem uma regra que é muito clara: quem contrata força de trabalho assina a carteira. Essa é a regra do jogo. E essa regra do jogo não é um acaso, ela é fruto de luta de classes, ela é fruto de um processo histórico muito dolorido, inclusive, né, que no Brasil vai começar lá na virada do século XIX para o século XX, que é resultado de uma conjugação de forças, mas, sobretudo, de uma compreensão de que não é possível viver numa sociedade que está fundada na troca de trabalho por capital, e a gente sabe disso, né, Mauro? Todo mundo passa toda a vida adulta trocando trabalho por capital. Essa é a principal relação que a gente precisa estabelecer para poder ter dinheiro, para poder comprar comida, para poder pagar aluguel. Então, essa é a relação básica, né? E o que se chega historicamente é o consenso de que não é possível seguir numa sociedade capitalista que depende do consumo, da circulação de riquezas, sem ter um conjunto de regras que garantam um mínimo de proteção para quem vive do trabalho. E esse mínimo de proteção que é representado pelo registro da carteira, pelo direito às férias, 13º, FGTS, salário até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado, e assim por diante. E essa decisão, né, na medida em que o STF anuncia a possibilidade de que a contratação seja feita como se a pessoa fosse uma empresa, porque é disso que a gente está falando. Inclusive, Mauro, eu insisto, porque eu acho que é importante, a expressão pejotização é sinônimo de fraude. Pejotização não é um instituto jurídico, né? Não é sequer um neologismo criado para um fenômeno diferente, como é o caso da terceirização, ou supostamente diferente. Pejotização é o apelido que se deu à fraude ao vínculo de emprego. Quando alguém é contratado para trabalhar como empregado, mas em vez de ter a carteira assinada, a empresa promove uma fraude, fingindo que está contratando uma empresa, é a isso que se chama pejotização. Então, quando o STF coloca em pauta a possibilidade de que isso seja regularizado, ele bate, ele choca de frente com toda a legislação atual, em termos de proteção trabalhista, mas, sobretudo, constitucional. E, de novo, né, afeta com isso toda a sociedade, não afeta só quem trabalha. Não se trata aqui de ser CLT ou não ser CLT, né, de quem trabalha de forma flexível ou não flexível, não é disso que se está falando. Se está falando de discutir a possibilidade de destruir o parâmetro de troca entre capital e trabalho, que é a contratação assinando a carteira de trabalho, e, com isso, desmanchar toda a lógica de proteção social. Quer dizer, é uma decisão que pode comprometer a existência de tudo que a gente compreende como direitos trabalhistas. Então, e aí, aqui no nosso chat, Valdete, já há alguns dias, vem vindo 2 debates sobre isso. O primeiro debate é que, se o STF, de fato, decidir pela legalização, pela naturalização da pejotização, que isso significará o fim da CLT. É isso mesmo? Acho que não será o fim, né? E assim, eu também não gosto muito dessa coisa meio alarmista, assim, porque dá uma impressão de que cada movimento desse processo histórico tem um caráter definitivo, e para mim a história nunca tem um caráter definitivo. É sempre um processo de luta, de disputa de discurso. Então, sim, vai ser um golpe muito grande, como já foi um golpe muito grande nos direitos trabalhistas, a chamada reforma trabalhista, as 2 leis que foram publicadas em 2017, e que destruíram uma série de direitos, flexibilizaram uma série de direitos importantes, né, como a questão da despedida, da jornada, etc., a própria representação sindical. Então, será um golpe muito duro, é uma decisão extremamente grave para o direito do trabalho. Agora, dizer que vai destruir a CLT
Não me parece, porque primeiro porque a CLT vai continuar vigente. E aí é que tá, Mauro, por que eu acho que é importante a gente entender que não destrói completamente? Porque direito é linguagem, né? Então, tudo vai depender, em larga medida, daquilo que nós vamos fazer com a decisão que for proferida, assim como já estamos fazendo com outras decisões que foram proferidas que são igualmente graves. Porque se a gente pensar na decisão e no tema fixado pelo STF, que diz que dá para terceirizar tudo, já é uma decisão absolutamente destrutiva dos parâmetros de proteção social do direito do trabalho, de extrema gravidade. E foi feita, e é um tema que, inclusive, está sendo usado pelo STF em outras decisões. Então, sim, é muito grave, mas não significa o fim da CLT. Ao contrário, né? Vai nos desafiar a assumir um compromisso maior, tanto teórico quanto prático, em compreender e aplicar aquilo que está lá na CLT para as relações de trabalho e reivindicar um próximo passo, né? Que a gente siga na disputa desse discurso para poder reverter uma decisão como essa, porque essa decisão vai atingir, e vai atingir, assim, inclusive, no espectro simbólico. E eu acho que esse é o efeito pior, Mauro. O pior efeito de uma decisão como essa do STF não é que uma empresa, a partir da decisão, resolva contratar pessoas jurídicas. É o fato de que vai criar um senso comum de desrespeito à lógica do vínculo de emprego. Uhum. Então, assim, mesmo hoje, quem já está trabalhando, mesmo as empresas que não vão nem querer mudar a forma de contratação, elas simplesmente vão desrespeitar ainda mais o que já é desrespeitado hoje, porque, na verdade, o direito do trabalho nunca foi levado muito a sério no Brasil. E uma decisão como essa contribui para que continue não sendo levado a sério. Então, na prática, no cotidiano da vida das pessoas, de quem está lá na construção civil, de quem está na loja, de quem está no supermercado, de quem está na feira, isso tem um efeito imediato muito destrutivo mesmo, da condição de poder ir para casa e saber que vai ter salário, né, de ter jornada controlada, de ter possibilidade de continuar trabalhando. Lá no cotidiano da vida das pessoas, uma decisão como essa, a simples discussão da possibilidade de uma decisão como essa já tem um efeito prático bem ruim. A gente vê diversos segmentos, Valdete, em que a pejotização já é uma realidade. Nós, jornalistas, por exemplo, as enfermeiras, médicos, advogados, de certa maneira. Então, são setores mais dessa área de serviço, porque a pejotização começou pelas camadas médias, né? Começou pelos trabalhadores, né? E agora está se espalhando. A gente vê os trabalhadores por aplicativos também sendo obrigados a formar suas MEIs, então a pejotização está nessa plataformização aí. A pejotização está virando uma regra, e eu sei de caso até de trabalhadoras domésticas que são obrigadas a fazer MEI para o patrão fugir da contratação pela CLT e pagar menos. Então, como é que você vê, na hipótese desta decisão do STF, para onde você acha que vai se ampliar? Porque, por exemplo, você vai numa fábrica, na fábrica você tem terceirização de alguns serviços, né? Tipo faxina, limpeza, segurança, tem terceirização. Mas, até onde eu sei, numa fábrica ainda não tem pejotização em massa. Você falou dessas grandes empresas, tipo supermercados, atacadões, também tem muita terceirização, mas não tem pejotização. Para onde você vê a expansão da pejotização, se essa decisão do STF for adotada? É justamente aí, na verdade, a gente já está percebendo isso nas audiências, né? Gerentes de empresas, responsável pelo departamento pessoal, pessoas que fazem parte do organismo mais fechado de indústria mesmo, já estão sendo contratados. Nos níveis mais altos, assim, tipo gerente, diretor. Exato. Hoje é o que a gente enxerga, né? É possível que se expanda para qualquer tipo de função? E a gente, assim, possível né, Maura? O que a gente vai ter que fazer é justamente essa resistência que eu dizia, tentar construir argumentos e demonstrar o quanto isso é pernicioso na prática sobre todos os aspectos, né? Porque, e aí é interessante a gente perceber, né, lá atrás, quando criaram a tal da MEI, né, a possibilidade de uma empresa individual, foi muito pouco discutido, né, o quanto isso seria, e tinha inclusive esse propósito, porque, veja, pessoa jurídica é uma ficção que a gente inventa no campo do direito, supostamente para facilitar a vida civil, né? A circulação de riquezas, firmar contratos. Então, mas é uma ficção.
O que eu tenho ali são pessoas, né? E na origem, a ideia de uma pessoa jurídica é justamente porque mais de um ser humano se reúne para empreender, para negociar. E em vez de colocar um nome lá de 5, 6 pessoas toda vez que vai contratar, ou de ter que implicá-los toda vez que vai fazer um negócio jurídico, bom, então eles criam juntos essa ficção, que é a pessoa jurídica, para essa pessoa jurídica poder, então, agir na vida civil. Essa é a base, né, a razão de ser dessa ficção jurídica. Quando se cria uma lei dizendo que é possível uma pessoa jurídica de uma pessoa só, bom, aí o propósito é outro, o que já não faz mais nenhum sentido. Para esse trânsito na vida pública, não faz nenhum sentido que eu seja uma pessoa jurídica se eu posso agir na vida pública em meu nome próprio. E aí a gente já percebe que aqui existe uma distorção que está na origem dessa distorção que vai chegar depois no ambiente de trabalho, com efeitos que atingem todas as áreas, porque a tributação é diversa, né? Tem uma discussão que se faz sobre o quanto vai prejudicar o sistema de seguridade social, né? Esse estímulo à pejotização, isso já é uma realidade. Tu falavas, né, de algumas áreas que já são pejotizadas. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz, assim, sei lá, faz mais de 10 anos. Né? E quando acabou a entrevista, a menina que estava me entrevistando disse assim, mas eu sou uma pessoa jurídica. Você estava falando e eu me dei conta que isso acontece comigo. Sim, porque no jornalismo isso acontece há muito, muito tempo. Muitos anos. E esse é o nosso problema, Mauro. A gente tem assim, o mundo, né, do trabalho e o mundo do sistema de justiça tem esse peso de achar que quando as coisas estão localizadas, elas podem ser controladas. Né? Então, tudo bem, mas isso é uma realidade do jornalismo. Não, isso era uma realidade que tinha tudo para se expandir e que já é bastante prejudicial no jornalismo, porque a gente tem pessoas que estão ali fazendo uma carreira sem condição de ter a carteira assinada e, portanto, de fruir a aposentadoria. E tudo isso significa não versar recursos para o sistema de seguridade social, porque também é uma questão importante. Né? A gente cria na Constituição de 88 todo um sistema de segurança social que está fundado na troca de trabalho por capital, porque esse é o principal móvel da sociedade capitalista, essa é a principal relação jurídica, e agora vai, né, andando para um lado e que as relações de troca entre capital e trabalho vão cada vez menos ser reconhecidas como relações de emprego, e isso vai significar que não vai ter, por exemplo, contribuição previdenciária. Ou seja, é uma destruição da própria ideia de Estado social. Por isso que eu disse que é importante que uma matéria como essa, que uma discussão como essa não seja pensada da perspectiva de o que vai prejudicar na vida da pessoa que será contratada como PJ. Isso é sério, sem dúvida. Mas não é sobre isso, não é disso que nós estamos falando, é de muito mais. Nós estamos falando de um desmanche de toda uma estrutura social extremamente recente em termos de história do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas que, se a gente pensar só em termos de Constituição de 88 para cá, foi pensada justamente para tentar reduzir um pouco as desigualdades sociais e as dificuldades da vida de um país extremamente desigual, escravista, colonial, como é o nosso. E nós estamos promovendo o desmanche dessa estrutura de proteção social. A tua experiência como juíza indica que quando a pessoa, é isso, né? Quando a pessoa é transformada em MEI, porque aí a obrigação de recolher para a Previdência Social passa a ser dela, né? Não mais, né, como é na relação de trabalho CLT, exclusivamente dela. A tendência é parar de recolher? Eu não sei nem te dizer se é a tendência, só que assim, a vida é urgente. A gente tem uma cultura que nos convoca todo o tempo a pensar que não existe futuro. Né? E, curiosamente, o momento atual que a gente vive, de catástrofe ambiental, etc., só torna isso ainda mais, em vez das pessoas terem mais consciência da necessidade de preservar a possibilidade de futuro, parece que as pessoas vivem de forma imediata. Se o recebimento dos valores muda de lógica, né? Se a gente não tem mais essa lógica da segurança social, de uma teia de proteção, de uma necessidade de contribuição, e essas pessoas precisam comer, precisam dar conta do aluguel, precisam sobreviver de forma imediata, a tendência é essa. Né? A tendência é que a pessoa não siga contribuindo, ou enfim, né? Por quê? Porque eu mudo a lógica do raciocínio de segurança, de teia de proteção, de ideia de viver juntos. E aqui o Vitor Gemac lembra que quem criou a MEI foi o Lula, foi o PT.
Foi exatamente. A lei da MEI é de 2008, Lula 2, né? Governo Lula 2. E isso E explica. isso não é uma coisa pequena, né, Mauro? Porque isso nos mostra com bastante clareza como nunca houve compromisso com proteção social efetiva. Né? Existe um discurso, e não, eu acho incomparável o discurso do atual governo com o que o antecedeu, não tem comparação, nós estamos falando de outra coisa, não dá para comparar, porque o governo anterior era um governo genocida, claramente, assim, claramente promotor de discursos de morte, né, para resumir numa frase. E isso não é o caso do atual governo. Mas é preciso que se diga também que não há compromisso com os direitos trabalhistas. Então, ter um Ministério do Pequeno Empreendedor, promover leis como essa da MEI, incentivar a possibilidade de propor um projeto de lei, como houve para os motoristas, para empresas que operam por aplicativo, sem que haja reconhecimento de vínculos, são indicativos muito ruins de descompromisso, né, de desconsideração com essa ideia de Estado social que pressupõe proteção. E proteção não é privilégio, proteção não é benesse, proteção é o mínimo, afinal de contas, essa é a questão. A gente vive numa sociedade em que a gente fez um pacto de trabalhar em troca de salário como condição para sobreviver. O mínimo para que esse Estado se justifique é que haja proteção social para quem vive do trabalho. É o mínimo, senão não faz sentido. Não faz sentido uma sociedade em que a gente é obrigado a trabalhar por salário e não consegue ter um mínimo de proteção, um mínimo de compensação por essa lógica, né? Porque isso, o que é férias uma vez por ano? 13º salário, fundo de garantia, é o mínimo. É o mínimo para ter um pouquinho de segurança, para não ficar o tempo inteiro angustiado com o dia seguinte, e para não ter a possibilidade que, na vida concreta das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, é a realidade, de daqui a pouco estar desempregado e não ter como sobreviver na semana seguinte. Porque é isso que acontece com as pessoas que são MEI, né? As pessoas jurídicas, os empreendedores de si. Se o empregador tira o trabalho dessas pessoas, que muitas vezes acreditam, inclusive, que são empreendedoras, se elas perdem o serviço, se elas perdem, né, a contratação, elas não conseguem se manter por um mês sequer, porque não há um sistema de segurança social. E isso não faz sentido, isso adoece, né? E aí, veja como tem desdobramentos para isso. Todo o estudo que se faz hoje sobre a gente estar vivendo numa sociedade adoecida, cada vez com mais pessoas recorrendo ao sistema de benefícios previdenciários porque não consegue dar conta do cotidiano, pessoas tomando remédios, né, medicações controladas porque estão adoecidas mentalmente. Isso está conectado com uma lógica de trabalho sem qualquer proteção, porque uma lógica de trabalho sem qualquer proteção é objetivamente adoecedora. E é isso que a gente está produzindo. E não houve no Brasil até hoje um único governo que tenha efetivamente assumido compromisso com a lógica da proteção trabalhista e, portanto, da proteção social. Teve Getúlio Vargas, né? Faz um tempinho. Enfim, em outro contexto. Em outro contexto e né, assim, a gente pode, né, um Brasil predominantemente rural, sem legislação para os trabalhadores rurais, né? Enfim, contradições, mas depois da Constituição de 88 não tem, né? Não teve nenhum. Agora, o que você traz é uma questão dramática e paradoxal, né? Que você tem um universo do trabalho, é um universo de doença e adoecimento cada vez maior, e ao mesmo tempo, na medida em que você se torna pessoa jurídica, você perdeu o direito a adoecer, porque se você adoeceu, se você não trabalhar, acabou, você não fatura, não tem receita. Né, um motoqueiro, um motoboy desses aplicativos, parou de trabalhar um dia, acabou o mês para ele, 2 dias, está liquidado. Né? Então você não tem nem o direito de adoecer. O que a gente tem visto é isso, as pessoas doentes, às vezes até gravemente doentes. Valdete, eu tenho o que eu vi de gente com Covid, agora, depois que passou o fechamento da pandemia, indo trabalhar com Covid. Porque falam, não tem condição. Como é que eu vou não trabalhar? E veja, Mauro, isso é tão antigo, né? Isso não tem nada de moderno. Assim, do moderno nesse sentido utilizado na fala do ministro Gilmar Mendes ontem. Isso não tem nada de atual. Né? Essa era a realidade que faz surgir normas trabalhistas e previdenciárias é a realidade do adoecimento, da morte precoce, de pessoas que não estavam dando conta, porque se não trabalha, não recebe. E a gente está voltando para essa mesma lógica. Isso é que é grave. Sim. E aí,
produz em termos de sociedade, né? Aumento da violência em âmbito doméstico, aumento de acidentes e de confusão no trânsito, pessoas mais irritadas, pessoas mais infelizes. A gente está numa sociedade de pessoas infelizes. Agora, eu fico pensando, a quem serve isso, né? Como é possível? Porque uma coisa que eu sempre penso são assim, essas pessoas que decidem, essas pessoas que resolvem, né, entender que trabalhador e trabalhadora não precisam ter direitos mesmo, que eles devem ser empreendedores de si, essas pessoas têm filhos, têm parentes, têm afeto, elas vivem nessa mesma sociedade. Como é possível atuar com um propósito que sabidamente, historicamente, isso não é uma coisa que a gente tira da cabeça, isso a história nos mostra, provoca adoecimento, tristeza, infelicidade, né? Como é que eu posso atuar para produzir um convívio social infeliz, né? Quando a gente devia estar aqui justamente usando a nossa capacidade de inteligência para produzir um convívio social em que as pessoas tivessem um pouco mais de felicidade. Só que não é isso, né? Então, assim, a gente tem todo um discurso do quanto é bom ser empreendedor de si, e quando a gente olha na rua, se a gente se der o trabalho de conversar com essas pessoas que estão aí atuando como se fossem empreendedoras, o que a gente vai ver são pessoas estressadas, entristecidas, medicadas. Isso não é bom para ninguém, né? Não, não. Outro elemento, eu disse de duas questões que nosso chat tem batido muito em relação a essa questão da pejotização. Uma é o tema da CLT mais geral, e o outro é aquela que é a principal luta dos trabalhadores hoje, que é a luta pelo fim da escala 6x1. Todo mundo muito preocupado, porque se pejotiza, acabou a ideia de um trabalho com tempo determinado ou não. Sim, empresa não tem jornada, né? É isso? Então, veja como aqui, de forma proposital ou não, não se sabe, há um claro esvaziamento da potência da luta pelo fim da escala 6x1, porque essa luta que junta trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores informais, porque fala do tempo de vida trocado por remuneração, e todo mundo sabe o que significa ter que trabalhar 6 dias e só folgar um, ou seja, ter uma vida picotada, né, em que eu trabalho para poder viver apenas no domingo, é uma luta que, sem dúvida nenhuma, se esvazia em conteúdo, né, é agredida essa luta por essa lógica da pejotização, porque se eu estou falando, supostamente, de uma relação entre empresas, não estou falando de tempo de vida, né? Não estou falando de jornada. E aí eu acabo com todo o discurso da jornada 6x1. E é interessante que isso apareça no mesmo momento, Mauro, porque essa discussão sobre a redução do tempo de trabalho é uma discussão que toca as pessoas, né? É um movimento importante que tem ganhado força, que tem mobilizado, inclusive, a juventude, né? Pessoas mais jovens que estão se engajando e estão percebendo que não há mais como trabalhar tanto. E a pejotização faz com que se trabalhe mais, mas elimina a discussão, porque, afinal de contas, eu não estou mais falando de gente, eu estou falando de empresas. Sim. Então, e aí queria falar contigo sobre este tema aqui, que é: o presidente Lula está na China, anunciaram que deverão vir 27 bilhões de reais, não de dólares, né? 27 bilhões de reais, mais ou menos 5,5 bilhões de dólares, em investimentos para o Brasil em prazo de 4, 5, 6, 7 anos, por aí. Então está sendo vendido como um negócio grandioso, mas, né, eu tenho dito, calma lá, porque só o que vai ser distribuído para os acionistas da Petrobras esse ano vai ser mais do que 27 bilhões, né? Só do primeiro trimestre foi 11, então imagina nos outros 3 trimestres, né? E aí, um dos investimentos que está sendo anunciado como mais relevante é a vinda da Meituan, que é uma empresa, uma plataforma de entrega por aplicativo chinesa, 5,6 bi. Então veja que de 27 bi, 5,6 bi é o investimento dessa Meituan, que é uma empresa, ao que eu fui informado, com condições um pouco melhores de trabalho lá na China, mas é a luta, né? Teve agora, em 2023, final de 2023, uma greve grande em Shanwei, uma cidade importante da China, que foi super reprimida, foi super combatida, não reprimida diretamente, mas eles fizeram aquele sistema, né? Pegaram um monte de gente de outras cidades próximas e levaram para lá e botaram para começar a trabalhar para
para tentar destruir a greve dos trabalhadores, e o que se diz é que eles virão para o Brasil no sistema de trabalho que existe aqui no Brasil, que é o sistema do iFood, né? E o que a gente vê hoje, né, foi bem legal essa conversa do MEI, porque nos localizou temporalmente e do ponto de vista da responsabilidade política lá no governo Lula 2, né? Porque o que a gente vê hoje é uma louvação dessa plataformização pelo governo Lula, né? Lula foi visitar lá o Mercado Livre e foi um negócio agora em abril, e foi um negócio de louvar o Mercado Livre, fazer foto com os trabalhadores sorridentes, numa empresa que há 2 meses atrás morreu um trabalhador, eles botaram ali umas caixas de papelão para disfarçar e o trabalho continuou. Então parece que isso também, o que você falou, né? Gilmar, Gilmar. Mas não é só o Gilmar, né? Você nota tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, este caminho aí de precarização, terceirização, pejotização de ataques aos trabalhadores, né? Assim, o que eu penso, assim, Mauro, é que isso tem muito a ver com uma ideia de desenvolvimento, né, econômico, que enquanto a gente não superar, vai ser difícil efetivamente sair desse moto contínuo de destruição da vida. Mesmo o que a gente chama de esquerda no Brasil, pelo menos essa que chega ao poder e tal, tem uma noção, né, de que é preciso apostar sempre na indústria, né, nisso que eles chamam de desenvolvimento, que é fazer girar uma máquina, que é a máquina do capitalismo, produção e circulação de riquezas, mas que é uma máquina que produz isso, né? Produz morte, produz adoecimento, produz destruição ambiental. Seria preciso, é urgente, na verdade, uma outra percepção do que é viver bem, né? Um abandono dessa lógica do desenvolvimentismo para conseguir compreender que a gente nem vai ter futuro se a gente continuar apostando nisso. Então, enquanto se vibra porque vem uma empresa para produzir aqui no Brasil, criar indústria e gerar empregos dentro dessa mesma lógica, veja, o que não muda? Não muda a intensidade de exploração dos trabalhadores e, portanto, essa produção de adoecimento e infelicidade. Ou seja, não adianta para nada. E quando a gente pensa, né, que a distribuição do que se ofere a partir disso também não é uma distribuição equitativa, quer dizer, são poucas pessoas que efetivamente lucram com uma empresa como essa e muitas pessoas que são exploradas até a exaustão, não faz nenhum sentido. Então, a gente tem aqui uma noção do que é viver juntos, do que seria a nossa expectativa naquilo que a gente chama esquerda, que eu acho que esses termos de esquerda e direita já não cabem mais, né? Já fica difícil de encaixar, porque a gente tem alguns pontos em comum, e o que a gente tem de um lado é quem efetivamente quer uma limpeza étnica e uma destruição de quem é pobre, uma aposta na morte, de outro lado, quem aposta nesse desenvolvimentismo que acaba resultando em concentração de renda e, portanto, também acaba, de algum modo, resultando na morte, na exclusão, na miséria, na produção de desigualdade social para a maioria das pessoas. Nenhum dos dois é um caminho que a gente deva apostar. Não tem mais espaço para isso. Sim. E aí é muito triste quando a gente percebe que não se tem a mínima percepção do quanto esse é um caminho furado, é um caminho que já não funcionou e que não vai funcionar, né? E não vai funcionar, inclusive, porque a gente já não tem mais tempo para apostar nesse caminho, né? A gente já está vendo pela emergência climática que não há mais tempo para apostar num caminho de exaurimento da natureza e das forças físicas e emocionais das pessoas, porque isso não nos conduz a nada bom, isso só nos conduz à destruição. Então, é bastante triste perceber que hoje a, entre aspas, melhor escolha, né, política, institucional que a gente tem do país é uma escolha que ainda aposta nessa lógica que já se mostrou incapaz de produzir uma sociedade boa para a maioria das pessoas. Deixa eu registrar aqui o Marcos José Freitas, que manda aqui uma generosa contribuição para nós, muito obrigado. E o Galo Vermelho, Mauro, é muito importante informar sempre os horários dos programas do canal, por exemplo, o do programa com Leandro e Thalita, Noite Brasil, todo dia às 6 da tarde. Boa dica, Galo, vou passar para o Maxwell para a gente fazer um card com os horários de todos os programas aqui. Valdete, deixa eu te perguntar uma coisa, caminhando já para o fim da nossa conversa.
Que outros países do mundo têm justiça do trabalho? Todos os países capitalistas têm justiça do trabalho. Alguns com uma estrutura completamente separada, tal como a gente tem, é o caso da Alemanha. Outros com uma estrutura que está dentro do mesmo poder judiciário, mas são varas especializadas, como é o caso. A França tem até segundo grau de jurisdição separado para a justiça do trabalho. A Itália tem varas especializadas do trabalho dentro do mesmo poder judiciário, que é o mesmo caso do Uruguai, da Argentina. Então, todos os países têm justiça do trabalho. Estados Unidos também? O outro também tem justiça do trabalho. Todos eles têm, com formulações diferentes, organização estrutural um pouco diferente em alguns lugares, mas todos eles têm essa especialidade. Todos eles reconhecem a necessidade, por exemplo, de um juiz, né, que lide apenas com questões relativas à relação entre capital e trabalho. Vocês têm relações internacionais, então, de troca, de experiências, imagino, né? Sim, tem. A gente tem, assim, tem aqui na América Latina bastante relação com outros países que também estão discutindo questões parecidas com a nossa, porque o movimento é internacional, né, Mauro? É isso que eu ia te perguntar. O cenário é mais ou menos o mesmo em todo canto, é isso? O cenário é mais ou menos o mesmo, e aí, de novo, me parece que é preciso compreender que essa agressão toda, o que a gente chama de Estado social, que no Brasil sequer se realizou, né, do que faz parte esse movimento do STF de destruição dos direitos trabalhistas, é um movimento internacional que tem muito a ver com o esgotamento do sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema que é feito cada vez para menos pessoas e que aposta no esgotamento dos recursos. Então, quanto mais o tempo passa, mais se aguçam as contradições desse sistema e mais ele precisa apostar nessa destruição daquilo que é vida para poder continuar se mantendo e sendo bom para cada vez um número menor de pessoas. Isso acontece no Brasil, nos países periféricos, colonizados, isso acontece no capitalismo central também. Também. Tá bom. Valdete Souto Severo, juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, tudo lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, é sempre bom conversar contigo, Valdete. Obrigado, viu? Igualmente, eu que agradeço. Boa manhã de trabalho para vocês. Estou sempre à disposição, porque esse é um assunto importante e esse aqui é um canal importante para a gente poder fazer reflexões críticas que estão cada vez mais raras hoje em dia, né, Mauro? Sim. Não, esse ano vai ser um ano de muito te chamar aqui, né? Tem essa coisa da pejotização, o avanço da terceirização, tem outros ataques aos direitos dos trabalhadores. Nós vamos te chamar bastante e conquistas também. Se tiver conquista, te chamamos também para isso. Obrigado, Valdete. E é isso, é assim que a gente enfrenta, né, momentos históricos Sim. como esse. É falando sobre isso, pensando sobre isso, lendo sobre isso. É preciso desse diálogo. Então, eu que agradeço. Legal, você é ótimo. Obrigado. Um abração. Boa semana. Tchau.